Bom dia, meus queridos. Hoje, dia 12 de outubro, solenidade no Brasil, onde o domingo litúrgico dá lugar, abre espaço para a liturgia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país. De maneira muito especial, é preciso recordar na liturgia de hoje que o Antigo Testamento, se não for lido sob a ótica cristocêntrica, ele não será útil para o cristão. Eu vou explicar o porquê. Nós precisamos enxergar nos atos do Antigo Testamento prefigurações ou adiantamentos de tudo aquilo que Jesus vai viver e ensinar no seu evangelho. Sim, o véu do templo se rasgou em duas partes. E o Antigo Testamento deu ao Novo Testamento o seu lugar, como canta a igreja inspirada por Santo Tomás de Aquino. Portanto, ao lermos os textos do Antigo Testamento, é fundamental enxergarmos nas personagens do Antigo Testamento as prefigurações das personagens da história da salvação que estarão no Novo Testamento. Por isso a liturgia dessa solenidade coloca diante de nós três figuras femininas que no fundo são uma só. Esther, no Antigo Testamento, Maria Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e Senhora Nossa, e a mulher vestida de sol que tinha a lua debaixo dos pés. Veja bem, são três rostos, um mesmo mistério. O da mulher que intercede, protege e faz nascer o milagre. A Escritura projeta em três tempos a mesma figura. Esther, a rainha que se ergue diante do trono do rei para salvar o povo. A mulher do Apocalipse, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, que vai enfrentar a fúria de um dragão. E Maria Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, no casamento na cidade de Caná da Galileia, que provoca a hora da graça. Todas essas imagens convergem na figura de Maria Santíssima, a mulher em Aparecida, ou Aparecida, que surge das águas do caos e devolve esperança a um povo que parecia esquecido por Deus. A primeira leitura nos fala da rainha Esther, e ela acontece num contexto muito importante. O livro de Esther, todo ele, se passa durante a dominação do Império Persa, que é quem liberta os judeus do exílio da Babilônia, por volta do século V antes do nascimento de Jesus. E foi durante o reinado do rei Assuero, também conhecido por Xerxes I. O povo de Israel, que outrora estava exilado na Babilônia, após a libertação pelos persas, viveu disperso por todo o império. E parte desse povo judeu já havia voltado do exílio da Babilônia. Mas muitos ainda permaneciam longe da terra de Judá, da terra prometida. Era um tempo que nós chamamos de diáspora, essa dispersão do povo da sua terra natal. E é um tempo que chamamos também de silêncio de Deus. O nome de Deus sequer aparece no texto de Esther. E, no entanto, ele age nas sombras da história, nas entrelinhas, através das atitudes corajosas de uma mulher. Esther era uma jovem menina, linda, judia, órfã, criada pelo seu primo velho chamado Mardoqueu. Por uma sequência providencial, ela foi escolhida dentre as mulheres judias para se casar com o rei da Pérsia. E ela então é escolhida como rainha da Pérsia, sem que o rei soubesse que a sua origem era judaica. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Império Persa, chamado Ramã, tinha tomado ódio do povo judeu, que era indisciplinado, e preferiu ficar errante pelo império, ao invés de voltarem todos para a terra prometida e trabalharem pelo bem comum do Império Persa, que dominava agora sobre o povo judeu. E é o primeiro-ministro que vai convencer o rei, Xerxes I, a emitir um decreto para matar, exterminar da face da terra todo o povo judeu. O seu primo, Mardoqueu, então vai enviar uma mensagem para Esther, a sua prima, que se tornou rainha, escondendo a sua origem judaica. E ele diz no capítulo 4, quem sabe não foi para um momento como este que chegaste à dignidade de rainha, Esther. E a partir daí Esther compreende a sua missão como judia dentro da corte persa. Ela sabe que entrar na presença do rei sem ser chamada era um crime que era punido com a morte. Ninguém entra no salão nobre do rei sem ser convidado. Entrar sem ser convidado é invadir, e os invasores são mortos. Mesmo assim, Esther se veste de rainha, se reveste com os trajes reais, que é o símbolo da sua dignidade espiritual. E sem ser convidada,
apenas preocupada com aquele decreto de morte que o primeiro-ministro tinha imposto sobre o povo judeu, o povo de Ester. Ela entra no palácio, tremendo de medo, mas decidida. O rei, então, ao ver Ester, estende o cetro, sinal de acolhimento e de clemência. Ester, então, se aproxima do rei e revela a sua identidade como judia e suplica ao rei: concede-me a vida, porque eu também sou judia e eu escondi isso do Senhor. É este o meu único pedido ao rei, mas concede-me também a vida do meu povo, e é este o meu desejo. Este é o ápice do drama. Uma mulher estrangeira, judia, sendo rainha de uma corte persa, sem poder algum, se coloca entre o decreto da morte e a misericórdia do rei. E ela vence pela fé. Ela salva o povo judeu da morte que os persas queriam impor para todo e qualquer judeu sobre a face da terra. Mas ela não venceu com armas. Ela venceu com a palavra intercessora. Ela se ajoelhou diante do rei, se reconheceu pequena, servidora, e intercedeu pela vida do povo. Por isso, o rei concedeu, a partir do pedido de Ester, que o povo judeu vivesse. Veja bem, eu disse que se nós lermos o Antigo Testamento sem projetarmos no Novo, o Antigo Testamento não tem validade. Agora, se nós entendermos que o Antigo Testamento é o anúncio do Novo, nós vamos entender bem que a tradição cristã vê em Ester uma prefiguração de Maria Santíssima. Assim como Ester se coloca entre o povo e o trono do rei, Maria se coloca entre a humanidade e o trono de Deus. Como Ester foi instrumento de salvação temporal, Maria se torna instrumento da salvação eterna, divina. Na segunda leitura, no Apocalipse, nós vamos ver a figura que é uma prefiguração ou até mesmo uma imagem da mulher vestida de sol, portanto, toda revestida de pureza, de brilho, de luz, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa imagem tem dupla dimensão. Desde o período patrístico, os padres da igreja interpretam, em primeiro lugar, a figura de Maria Santíssima. João, o apóstolo amado, cuidou de Maria, e sempre que ele precisava citar qualquer tipo de figura feminina, ele se apoiava na figura da mãe de Jesus, de quem ele cuidou até a morte. Então é Maria, mas também a figura da igreja, que também é mulher, que também está grávida e que dá à luz a Cristo. Maria gerou o Cristo para o mundo. A igreja gera Cristo para a divindade, para a eternidade. A igreja será perseguida pelo dragão. A igreja sempre será perseguida por autoritarismos. O dragão aqui no contexto do Apocalipse é o Império Romano. E a mulher vestida de sol é João explicando que a igreja vestida de Cristo, que é o sol nascente, pisa na lua porque a lua não tem brilho próprio. A lua é um espelho que reflete a luz do sol. Então ela está revestida de Cristo e ela possui nos pés a lua que reflete a luz de Cristo. Portanto, esta mulher não brilha sozinha, ela não tem brilho sem o sol. Por isso a lua sem o sol é escura. Assim como, sem o Cristo, Maria não tem função. Sem o Cristo, a igreja não tem função. Porque quem brilha é o sol. Quem reflete o brilho é a lua. Por isso, Maria e a igreja representam também essa lua que refletem a luz do sol, que é Cristo. Essa é a mulher do Apocalipse que está em dores de parto. Dores de quem gera salvação. O dragão tenta devorar o filho, mas Deus intervém. E o mal não tem a última palavra. Assim também aconteceu aqui no Brasil. Das águas escuras do rio Paraíba, surgiu uma imagem que foi enegrecida pelo lodo da água com o barro e estava quebrada. Como se Deus repetisse o gesto do Apocalipse. A mulher simples, oprimida, mas cheia de luz, surge para dizer que o amor venceu o abismo. Aparecida é, de fato, a mulher vestida de sol numa versão brasileira. Vestida da luz da fé do povo e coroada com as estrelas da esperança nacional. O Evangelho, João, vai completar esse mosaico. Ali na cidade de Caná, na região da Galileia, Maria aparece pela primeira vez como intercessora, assim como Ester. Ester entra na sala do rei e intercede pelo povo. Maria entra diante do rei Jesus e também intercede pelos noivos.
As bodas representam o casamento entre Deus e o povo. E o vinho simboliza a alegria da nova aliança, que não é mais agora feita como no Antigo Testamento, mas é a aliança no Cristo. Na festa falta o vinho, falta a alegria, falta o sentido, a plenitude. Maria percebe o que ninguém na festa notou. Eles não têm mais vinho. É o olhar materno que lê a falta antes que ela se transforme em desespero. Mulher, ainda não chegou a minha hora, é a resposta de Jesus. Por que mulher? Não é para diminuí-la, mas é para lembrar que no Antigo Testamento existe uma mulher pela qual a desobediência atou para a humanidade o pecado. Jesus, ao chamar Maria de mulher, recorda que ela é a nova mulher. Portanto, todas as coisas nela se renovam. Se em Eva o pecado foi atado, em Maria tudo é desatado. Mulher, a nova mulher. Mas Maria sabe que a hora da graça, a hora do Cristo se manifestar como Messias e realizar o seu primeiro sinal, começa quando o coração acredita. Por isso que ela, acreditando, diz aos servidores, e diz hoje a cada um de nós, fazei tudo o que ele vos disser. Assim como Esther, Maria vai ao rei e intercede pelo povo. A partir deste gesto, a água é símbolo da antiga lei, do Antigo Testamento. E ela se transforma em vinho novo, sinal da nova aliança, do Novo Testamento. Maria não substitui Cristo, mas ela abre espaço para que o Cristo haja. Em Caná da Galileia, como em Esther, a salvação começa com uma mulher forte que sabe falar na hora certa. Em Aparecida, essa mesma pedagogia divina se repete. 3 pescadores cansados e famintos lançam as redes e antes de encontrar peixes, encontram uma imagem de uma mulher. Uma mulher partida. E para surpresa, representando Maria Santíssima, mãe de Nosso Senhor. Portanto, Nossa Senhora. Das águas sujas e turvas do rio Paraíba, surge a mãe. É o milagre do resgate. Deus faz nascer o sagrado das profundezas do ordinário. Assim como a rainha Esther, Maria se manifesta no tempo da ameaça, quando o povo sente a alma em cativeiro. E como a mulher do Apocalipse, ela brilha em meio às trevas e triunfa sobre todos os dragões da indiferença e da injustiça. Aparecida é o rosto materno de Deus que se inclina sobre os pobres e que lhes devolve o vinho novo da esperança. A liturgia de hoje, meus queridos, é uma sinfonia de intercessão. Esther, a mulher que se arrisca, ousando a entrar na presença do rei sem ser convidada. Maria, a mulher que se arrisca diante do filho Jesus que diz, não é minha hora, mas Maria confia. A mulher simbólica do Apocalipse, que representa a resistência aos dragões que se apresentam em nossas vidas em forma de política, de sociedade, de mal querer, de má vontade. Cada uma dessas figuras nos ensina algo sobre a missão da igreja e sobre a alma humana. Como Esther, somos chamados a interceder por um povo ameaçado. Como Maria Santíssima, somos convidados a perceber as faltas ocultas do coração humano e a levá-las ao Rei, ao Cristo. Como a mulher do Apocalipse vestida de sol, tendo a lua refletindo o sol debaixo dos pés, e a coroa de 12 estrelas que representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. A igreja, forte como Maria Santíssima, a lutar com esperança contra as forças do mal. Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor, Nossa Senhora, é o espelho de todas as mulheres bíblicas que souberam dizer sim à vida. Ela é a Esther que se ajoelha diante do trono. Ela é a mulher vestida do sol que vence o dragão. E ela é a mãe, lá em Caná, que desperta o primeiro milagre do filho Messias. Mãe Aparecida, apareceu. E que te levantastes das águas do nosso povo. Intercede mais uma vez por nós diante do Rei. Concede-nos a vida e preserve a vida do nosso povo. Este é também hoje o nosso desejo. Viva Nossa Senhora Aparecida.